Morte de gatos em um mutirão de castração tem sido muito comum, na nossa região, causou a revolta dos donos, dos tutores aqui na capital. O Alexandre Mendonça está ao vivo, vai trazer mais detalhes sobre essa história. Muita gente perguntou, será que não morreu por questões naturais provocadas diante de um procedimento? Ou será que realmente foi um erro? Ficaram na dúvida, em relação a isso, Xande. Pois é, e essa dúvida ainda persiste, né, Polito? Muito bom dia aqui para você e para todos. Na verdade, teve duas tutoras, que nos ligaram, mandando aí o seu depoimento, falando o que realmente aconteceu logo após as medicações serem ministradas, nesses gatinhos. Então, era um mutirão de castração que estava acontecendo no Rio Vermelho, norte da ilha, aqui em Florianópolis, para cerca de 300 gatos. 5 deles tiveram problemas. Então, 2, infelizmente, morreram e 3 ainda estão hospitalizados. Tanto é que as duas tutoras que nos ligaram, elas contaram para a gente também como é que aconteceu, porque parece que um gatinho teve, logo depois da cirurgia, uma parada cardiorrespiratória. Vamos ouvir, então, o que a Fernanda Almeida fala e uma outra tutora também. Vamos ouvir. Eu questionei somente a veterinária que estava lá na hora e ela me disse que ele teve uma parada cardiorrespiratória depois de um pré-anestésico e que colocou ele no oxigênio. Eu pedi para ver o gato e ela não deixou. Ela disse que eu não poderia entrar. E aí pediu para eu sair, para eu me afastar. E aí, coisa de 5 minutos, ela já me chamou de novo falando que ele teve uma segunda parada. A clínica responsável pela castração alega que pode ser problemas pré-existentes. Mas pré-existentes nas 3 gatas, o mesmo problema, respostas que a gente está querendo, Pois é, e aí a gente foi atrás também, principalmente da Prefeitura de Florianópolis e até a diretora de licitações e de parcerias que fez a contratação da empresa Castramóvel. A Prefeitura diz que essa empresa ela foi a 4ª colocada no processo de licitação, porque as 3 primeiras foram desclassificadas. Vamos ouvir, então, o que diz a diretora de licitações, a Caterine Schreiner. Vamos ouvir. As 2 primeiras colocadas, elas não foram aprovadas na vistoria técnica, então o automóvel que eles apresentaram não preenchia os requisitos técnicos exigidos pelo edital. E a 3ª colocada, ela não havia preenchido os requisitos de qualificação técnica que o edital exigia. Por isso que a gente vai para a próxima colocada, que aí foi a 4ª colocada, que preencheu toda a documentação exigida, comprovou ter a experiência técnica necessária e por isso teve a contratação. É praxe da Prefeitura fazer a fiscalização de todos os contratos, independente de haver ou não qualquer tipo de denúncia, Então, mesmo a empresa tendo sido contratada, é nosso dever fazer a fiscalização dessa execução do serviço e, com certeza, a Secretaria de Saúde vai atuar nesse sentido. Bom, mas uma das empresas que foi desclassificada nesse processo de licitação também nos mandou a seguinte informação, dizendo que a Castramóvel apenas coloca alguns medicamentos, que ela quer dizer, ela ministra alguns medicamentos que não são ou não seriam indicados para felinos. Isso é o que diz a empresa, ela diz que pode provar também isso e a gente vai ter ainda a matéria completa hoje ainda na edição da noite do ND Notícias, a partir das 7 horas da noite, onde esse assunto vai ganhar um pouco mais de destaque. Agora, a Castramóvel também diz que segue absolutamente todo o protocolo vacinal para esse tipo de caso, para castração, por exemplo, que é medicação, não é uma vacina. Seria uma medicação, um pré-anestésico e também um anestésico para poder fazer a cirurgia de castração. E segue o protocolo. Porém, a empresa diz que esse protocolo que está sendo seguido custa R$11 a menos para cada gato. Quer dizer, a empresa Castramóvel estaria economizando dinheiro para fazer a castração. Isso é o que diz essa empresa. E a DIBEA agora também está entrando nesse assunto para poder fazer uma investigação. Eles vão emitir um laudo nos próximos 30 dias para dizer se houve realmente um erro médico ou se algumas medicações aliadas aos animais, quer dizer, pode ser que tenha acontecido algum problema também de saúde dos próprios animais. E aí, juntando com esse medicamento, pode ter acontecido, então, a morte. Mas a DIBEA ainda vai emitir um laudo oficial para dizer se houve realmente um erro médico ou não. Volto contigo, Polito. Obrigado, Alexandre Mendonça, trazendo detalhes ao vivo. Mas esse ponto que você comenta no fim, Alexandre, que é realmente o grande questionador. Porque vamos pensar junto aqui. De forma técnica também, tá? Fria, sem grandes emoções. Porque eu sei
que nesse momento os tutores, os donos dos gatos, com certeza estão consternados, estão com raiva, estão tristes, estão chateados, né? E podem estar revoltados também. Mas se você pega um número frio, 300 gatos, 2 morreram. Estamos falando de um percentual de morte por execução inferior a 1%. 0,6%, é isso, né, que dá mais ou menos? 0,6%, 0,65% de mortes, 3 internatos, 2 mortes de 300 gatos, é um índice pequeno, analisando friamente o número e o fato. Esse é o fato. Quantos gatos foram castrados? 300. Quantos morreram? 2. Qual o percentual? 0,6%. Vamos arredondar aqui. 0,6%. Baixo. Pode ter sido uma triste coincidência. Por questões que envolvem, de repente, a medicação com o corpo do gato, que não reagiu bem. Pode ter sido erro. Pode. Mas só a perícia vai poder mostrar.